Pessoal, eu queria apresentar aqui o meu projeto de PCP Carcará, tá? É uma carabina que foi adquirida em 2023, ela é um modelo feito em 2022, ela é a primeira geração. Na forma como ela tá agora, ela tá absolutamente original daqui pra frente. A única alteração que eu fiz em relação a como eu comprei ela foi tirar o cilindro original de aço e colocar um cilindro chinês de 350 cc com uma coroa impressa em 3D, tá? Esse projeto foi desenvolvido para trabalho de campo, né? O que seria trabalho de campo? Abate, controle. Abate é permitido no Brasil? Sim. O fazendeiro ou sitiante pode abater a galinha, abater o porco dele de criação do jeito que ele quiser. Essa é uma ferramenta. E o controle também é possível, né? No caso do Brasil, especificamente do javali. Então essa carabina foi feita para ter muita mobilidade, baixa autonomia. Por quê? Porque quem vai fazer esse tipo de trabalho não vai dar dezenas ou menos ainda centenas de disparos durante essa atividade. E essa foi a primeira alteração que eu pedi para isso, porque quando eu comprei esse equipamento, quem focar que vai lembrar que em 2023 a gente teve um problema muito sério por conta da guerra da Ucrânia de compra de insumo no Brasil. A gente não tinha pólvora, não tinha uma série de coisas aqui. E aí eu que já tinha me desfeito de todos os meus equipamentos de pressão, acabei comprando um equipamento simples, uma carabina simples e uma bomba simples, nada de cilindro, nada de compressor. Na época eu nem lembro se tinha compressor. Justamente só para maximizar meu tempo no clube de tiro. Então eu pedi para eles algumas alterações que eles até confirmaram, eles ficaram surpresos com o que eu pedi, né? A mola original dessa carabina era uma 2.0, podendo ser rebaixado para uma 1.8. Eu pedi uma mola de 1.6. E a válvula original dela é uma válvula de alto fluxo, então é uma configuração que vai dar lá algumas dezenas de joules de potência. Tem um string dela feita pela própria PCP Custom na internet, eu não lembro de cabeça quais são os dados, mas é uma quantidade grande mesmo de potência. Mas não era o que eu queria, né? O que eu queria era uma carabina de baixa potência para brincar no clube, então eu queria maximizar os disparos por bombada, né? Quem aí já encheu carabina com bomba de pressão, com bomba, sabe quão chato é, então eu queria dar o máximo de tiros por aquele trabalho. Então ela é uma carabina que está com a mola de 1.6 e a válvula de baixo fluxo, e é a configuração que está até hoje. Essa é a configuração original, tá? É uma configuração que chega a 20 joules de potência, que hoje em dia, no ano 2026, é considerada baixa potência, o que para mim, que sou um camarada da velha guarda, é um absurdo, né? Porque quando eu entrei no tiro de pressão há 16, 17 anos atrás, as carabinas de baixa potência, eu cheguei a ter, por exemplo, uma HW30, que ela tinha 9, 10 joules na boca do cano, né? Você tinha as cometas, davam 12 joules na boca do cano. Você tinha carabinas de média potência, as carabinas chamadas de FAC, né? Que é o certificado de armas da Inglaterra, elas podiam ter no máximo 16 joules, então a gente chamava carabina de 16 joules de média potência, e 20 joules já era carabina de alta potência. E veja só vocês, hoje a própria PCP Custom lá tem equipamentos em 9mm que dão 200 e tantos joules na boca do cano, então uma carabina de 20 joules é considerada baixa potência, mas para mim é uma potência muito boa. Por quê? Eu acho que a primeira coisa quando você compra uma carabina é saber o que você quer. Então, como eu já disse aqui, eu queria uma carabina para ir para o clube de tiro e maximizar meu treinamento. A pista de pressão do meu clube é uma pista de 9 metros, então não faz sentido dar um disparo de 200, 150, 100 ou mesmo 50 joules num espaço tão curto, né? Além do que os alvos lá de carabina de pressão são alvos mais simplórios, chapinhas de 1mm, 2, quer dizer, se você ficar dando tiro lá 50, 60, 100 joules, você vai estragar a pista do clube e não é essa a ideia. Então essa carabina, nessa configuração, mola de 1.6, válvula de baixo fluxo, com martelo original e breech original, dá por volta de 20 joules, né? Bom, e aí o que eu fiz nesse equipamento? Originalmente eu comprei um conjunto de miras abertas de impressão 3D. Elas funcionam, porém, como a distância aqui é muito curta, porque esse frame é pequeno, eu achava que ela não funcionava como eu gostaria. Não dava a distância entre miras, né? Que eu gostaria. Então eu acabei colocando um red dot da Rossi, de 1x, 1x30, né? E aí agora que eu tirei ela do armário, eu fiz essa configuração para deixar ela ainda mais curta. Originalmente essa carabina tem alguma coisa por volta de 80 centímetros, ela já é bem curta, e aqui ela ficou ainda menor. Ela tá por volta de 70 centímetros, com uma autonomia dando disparos aí na casa de 20 joules, de 100 disparos de 200 bar até 80 bar. Esse equipamento permite, como vocês podem ver aqui pela marcação, utilizar ele até 220 bar. Eu não faço isso, eu tive muitos problemas com o bico quando eu enchia 220 bar,
Muito embora a gente vai fazendo um vídeo e vai tendo ideias para outros, né? Eu tenho minhas dúvidas se o problema era eu estar usando os 20 bar ou a forma como eu usava a bomba. Eu não tinha experiência em usar a bomba na época, confesso que não tenho até hoje, não é um equipamento que eu tenho o prazer de usar. Já comprei um compressor, inclusive, porque a experiência com bomba não era tão legal, e agora que eu tenho um cilindro grande e para minha G3 vai chegar um cilindro maior ainda, que é um de 450, eu realmente vou aposentar minha bomba, mas eu acho que era o meu uso da bomba que estava errado, mas isso a gente discute em outro vídeo. Então vamos lá. Como é que tá esse projeto aqui? É uma carabina de 70 centímetros, cilindro de 350 da KTM, tá? Que é uma boa marca chinesa. Mola de 1.6, válvula de baixo fluxo, aproximadamente 100 disparos de 200 bar até 80 bar, beleza? A carabina fica muito macia de engatilhar com essa mola de 1.6, dá uma autonomia muito grande, não estraga os alvos do clube e fica extremamente boa de atirar, tá? Virando ela do outro lado só para vocês verem. Vocês podem me catar aquele manômetro da primeira geração ainda, que é aquele manômetro branquinho, que ele não é tão bonito quanto o manômetro atual, mas a usabilidade dele é melhor, tá? Indico esse equipamento? Indico sim por alguns motivos. Primeiro motivo eu acho que esse equipamento ele brilha nos extremos, tá? Ele brilha como uma ferramenta de trabalho, alta potência, baixa autonomia, muito fácil de trabalhar, de carregar no campo, muito leve. Esse equipamento, do jeito que ele tá, pesa 2,4 kg, já com coronha, já com red dot, então é muito, muito leve, tá? E acho que ele brilha na outra ponta, que é baixo fluxo, baixa potência, alta autonomia, é uma baita ferramenta para plinking, né? De forma que eu nem preciso mais levar bomba pro clube. Eu saio de casa com ela cheia, vou lá, dou 100 disparos, que é muito disparo, maximiza muito meu treino, e volto para casa com ela ainda 80 bar, aguardando a próxima aventura, tá? Em termos de desempenho, essa carabina não é uma carabina de agrupamento, beleza? O que isso significa? Nem alta nem baixa potência. É uma carabina para você esperar alguma coisa entre meia e 1 polegada, né? Falando em moedas, que virou o novo método, né? Uma coisa que eu achei divertidíssima vendo nos vídeos atuais, tá? Cara, você vai ter entre uma moedinha de 50 centavos e R$1 a 10 metros. Sim, ela não é uma carabina match, tá? Ela é uma carabina de brincadeira ou de trabalho. Ela não é uma carabina de competição. Experimentei nela os mais diversos chumbos que você possa imaginar, desde o JSB, todos os tipos de JSB, todos os tipos de rifle, de chumbo da rifle. E a verdade é que todos deram exatamente o mesmo resultado. Parecia que eu estava trocando chumbos e estava colocando sempre a mesma coisa. De forma que hoje eu uso o ProMax, que é o chumbo mais barato de qualidade que a gente tem no mercado. A gente tem até alguns chumbos mais baratos. Mas de qualidade mesmo, eu acho que o ProMax é ali o piso, né? A base. E é o que eu uso nela, tá? Pra brincar aí no stand de tiro lá de 9 metros. E às vezes eu vou para os outros stands, dá pra brincar com ela até 25 metros, tá? Você vai acertar uma latinha a 25 metros de forma tranquila. Você vai acertar um fundo de lata a 15 metros de forma tranquila. Mas não é uma carabina match. Você não vai colocar um papel na frente dela e vai fazer altíssimas pontuações, tá? No meus testes de agrupamento da G3 já deu pra ver que são equipamentos muito diferentes. A G3, que é vendida também como equipamento de potência, não de agrupamento, ela agrupa. A minha eu ainda não levei a 25 metros e não testei todos os samples de chumbos que eu tenho aqui, mas eu já tive em mais de uma variedade de chumbo um agrupamento de 1/3 de polegada a 15 metros, que não é pouca coisa. Fazer 7, 8 milímetros, né? É menos, bem menos que uma moeda de 10 centavos. A 15 metros já é sim um agrupamento. Então a minha G3 ainda está em fase de escolha de chumbo e ainda não chegou o cilindro chinês dela, nem a coronha. Então quando aquele projeto estiver terminado, eu volto aqui, tá? Então PCP Carcará, para você que quer muita potência, uma ferramenta de trabalho, vale a pena. Você vai pedir ela na mola de 2.0 ou 1.8, eu acho que a de 1.8 é o ideal. Válvula de alto fluxo, e aí você vai ter muita potência e baixa autonomia. Mola de 1.6, baixo fluxo, baixa potência, muita autonomia. E aí a coisa que eu ia dizer que é a vantagem, né? Na verdade você pode montar um projeto e ter as duas versões disso, né? Porque se você usar uma mola de 1.8 aqui, que é uma das alterações que eu pretendo fazer, eu vou atualizar essa carabina. Eu gostei tanto da G3 que eu recebi que eu decidi que eu vou reabrir esse projeto. Quero atualizar o cano, quero mesmo fazer algumas coisas aqui. Eu acredito que colocar aqui uma mola de 1.8 vai te permitir montar 2 cilindros iguais, com coronhas iguais, só que um com válvula
de baixo e um com válvula de alto fluxo, e aí você consegue, só soltando esse parafuso, trocar o cilindro sem mexer na parte da frente, e aí você tem, de acordo com a sua necessidade, uma configuração de muita potência ou uma configuração de muita autonomia, simplesmente soltando um parafuso e com baixíssimo investimento, tá? Porque um cilindro desse importado da China vai chegar aqui no Brasil por R$200, uma coronha dessa sai acho que R$80, e um jogo de válvulas completo na PCP Custom você vai gastar R$200. Então a gente tá falando 200, 200 e 100, vai para arredondar aqui R$500. Então se esse equipamento custa hoje R$1.500 completo, com mais R$500 você consegue duplicar essa utilidade dela, tá bom? Espero que tenha sido útil. Um abraço, bons tiros para todo mundo.